Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O evento de celebração aos 70 anos de fundação da APAMAGES, a Associação Paulista de Magistrados. O economista-chefe do Serasa Experian, Luiz Rabi, fazendo uma análise macroeconômica sobre indicadores que se relacionam com as empresas. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Vahan Agopian. Fique conosco. O ano de 2023 começou bastante desafiador, principalmente para as micro e pequenas empresas no Brasil. Além do cenário de desaceleração da economia, nós estamos convivendo ainda com taxas de juros muito elevadas e subindo, principalmente por causa da inadimplência que acaba atingindo principalmente os bancos e também as financeiras, encarecendo o crédito de maneira geral. Então nós estamos diante de um quadro de crescimento da inadimplência, nós estamos batendo recorde em termos de níveis de inadimplência das empresas no Brasil. 6 milhões e 400 mil empresas abriram o ano de 2023 na situação da inadimplência e também estamos tendo, dos últimos 3 anos, a maior quantidade de pedidos de falências e recuperações judiciais, revelando que a insolvência também começa a ser um problema que atinge não só as micro e pequenas, mas também as médias e grandes empresas. Além disso, nós notamos uma certa estagnação na procura por crédito, porque afinal de contas, diante de uma economia que praticamente parou de crescer, os projetos de investimento, ampliação e modernização acabam ficando engavetados. E esse cenário ele só vai ser alterado de forma positiva, esperamos, a partir do momento em que as taxas de juros começarem a ser reduzidas e a inflação também entrar numa trajetória mais comportada, uma trajetória de queda mais acentuada da inflação. Mas para que isso aconteça, é fundamental que o novo governo, que assumiu agora em 1º de janeiro, encaminhe mais rapidamente possível a sua proposta de equilíbrio fiscal, ou seja, esse novo arcabouço fiscal que está sendo esperado e deve ser divulgado aí ao longo das próximas semanas. Se de fato essa proposta for crível, nós podemos então começar a virar a página desse quadro de estagnação, juros altos, baixo crescimento e alta inadimplência que nós estamos hoje presenciando. Enquanto isso não acontece, o cenário, principalmente para as micro e pequenas empresas, continuará ainda bastante desafiador, demandando uma postura muito mais criteriosa e seletiva das empresas com relação aos seus planejamentos, às suas compras, às suas formações de estoques e ao gerenciamento do seu caixa. Fazendo isso, é possível atravessar da melhor maneira esse período ainda bastante difícil da conjuntura econômica brasileira.
A Associação Paulista de Magistrados, APAMAGES, completou 70 anos no dia 19 de fevereiro. Fundada em 1953, a entidade atua intensamente para que juízes, juízas e a sociedade tenham seus direitos garantidos, fortalecendo os pilares da democracia. A cerimônia de comemoração foi realizada no dia 6 de março, no Tribunal de Justiça, em São Paulo. A programação contou com uma homenagem ao ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, associado da APAMAGES. Presidida pela juíza Vanessa Mateus, a primeira mulher a ocupar o cargo na instituição, a APAMAGES é também a maior associação estadual de magistrados do país, reunindo em seus quadros cerca de 3.000 associados. É o reconhecimento de um caminho que foi trilhado aí por grandes homens, grandes nomes, a que eu tive uma responsabilidade imensa de suceder, e eu costumo dizer que a gente não pode caminhar se a gente não olha quem foi construindo esse caminho e as razões. Cada um foi o presidente do seu tempo, construíram uma história grandiosa, tornaram a APAMAGES a maior associação de magistrados, a maior associação regional de magistrados. E a gente vai continuar essa história muito longa, a gente espera que ela seja uma história ainda muito longa. Então a comemoração é para sempre lembrar e continuar a caminhada. Olha, são 70 anos de luta, defesa das prerrogativas da magistratura e, portanto, defesa do próprio Estado democrático de direito. Ao longo dessas 7 décadas, a APAMAGES se destacou pela participação na Constituinte de 88, federal, na Constituinte estadual de 89, na conformação e elaboração da Lei Orgânica da Magistratura, que veio logo em seguida, da reforma do Judiciário de 2004, consubstanciada na Emenda Constitucional 45, enfim, continua vigilante, continua presente em todos os momentos, defendendo os interesses legítimos dos juízes e das juízas paulistas. E continua fazendo isso. Agora a nossa presidente, a Vanessa Mateus, está muito engajada, como as demais associações, na luta pelo VTM, que é a valorização do tempo da magistratura, e não é uma prerrogativa, não é um privilégio, mas é um direito e que vai, digamos assim, dar uma estrutura à carreira dos magistrados em todo o Brasil. Olha, é um evento extremamente importante, comemorar 70 anos, uma instituição que consegue chegar com a força que chega a APAMAGES aos seus 70 anos, reunindo aqui vários ex-presidentes, como nós tivemos acho que mais de 10 ex-presidentes aqui presentes hoje nessa solenidade. Então é a história da associação que foi contada aqui rapidamente hoje, uma associação que nasceu há 70 anos, muito mais para ajudar os juízes que passavam por dificuldades, numa época em que você não tinha como enterrar os próprios magistrados, a família não tinha recursos, foi assim, isso está no documento de fundação. Depois a APAMAGES dá um passo e passa a construção da sua sede social, da sua sede administrativa, passamos para as colônias de férias, e depois tem um terceiro movimento, que é um movimento político, e a associação ganha uma característica de braço político do Poder Judiciário. Isso começa ali na Constituinte de 88, com a abertura democrática, e esse traço foi se aprofundando. Então, na verdade, a gente tem aí as garantias do magistrado, que muitas vezes acabam sendo fustigadas ou ameaçadas, né? Seja em casos práticos, seja até mesmo, por vezes, com projetos de lei não adequados, e a APAMAGES ela soube, né, conduzir com segurança durante todo esse período, né, a magistratura brasileira. Então é um marco de uma instituição de reconhecimento nacional, né, e hoje tendo à sua frente a juíza Vanessa, sua presidente, né, que tem desempenhado um trabalho muito importante também nessa mesma toada, né. Então está de parabéns aí a APAMAGES e desejamos que ela tenha realmente uma vida longa, uma vida eterna, não é? Uma data muito importante para a nossa magistratura, porque a APAMAGES sempre foi o braço direito do Tribunal de Justiça. E nós temos visto a atuação, não só dos presidentes que passaram pela APAMAGES, mas principalmente agora
pela nossa presidente, a juíza Vanessa Mateus, defendendo sempre as prerrogativas, os direitos, enfim, dos magistrados. E esta representação da PAMAGES é muito importante, não só do ponto de vista, vamos dizer, do local, mas principalmente também nacional. Nós temos bandeiras que são defendidas pela PAMAGES e que dizem respeito à magistratura nacional. Então, eu acho que essa data hoje é uma data realmente para se comemorar, porque não é qualquer associação que completa 70 anos de existência, e principalmente a PAMAGES, que no cenário nacional é a associação mais importante. Bom, para mim tem um significado muito especial, porque a PAMAGES teve lideranças brilhantes que estavam todas aqui comemorando, e especialmente hoje, para mim, um valor especial, porque a Vanessa Mateus, além de ser uma juíza destacada, que honra essa tradição, ainda é santista da minha terra, e a gente tem uma razão especial para comemorar o sucesso da Vanessa e da PAMAGES. Eu sou afiliado à PAMAGES há 38 anos e ela sempre foi um braço de apoio aos juízes. Independentemente da gente prestar o concurso e seguir a nossa carreira profissional, é importante a gente ter uma associação junto conosco que nos apoia nas nossas reivindicações profissionais, pessoais, e também permite que nós, como associados, frequentemos clube e temos uma vida social muito boa. Então, quando eu vejo 70 anos e olho para trás e vejo quantos presidentes já passaram por mim, pela minha carreira, eu fico muito contente de participar dessa celebração, sobretudo agora com a doutora Vanessa na presidência. O nosso convidado de hoje é o Dr. Vahan Agopian, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco, secretário. O prazer é todo meu de poder conversar consigo e com os nossos telespectadores, o pessoal da mídia social. É muito bom. Obrigado pela essa oportunidade. É um prazer. Secretário, novo governo, nova secretaria, novo secretariado. Quais são as mudanças, se é que a gente pode dizer que existem mudanças na secretaria? Sim, existem mudanças e eu acho que é muito importante saber que essa Secretaria de Ciência e Tecnologia foi criada na década de 60. Logicamente foi recebendo outras adições, tudo isso, mas acabou se tornando uma secretaria muito grande em que ciência, tecnologia e inovação era apenas uma parte de uma secretaria maior. O governador Tarcísio, uma pessoa que reconhece que a ciência, tecnologia e inovação é imprescindível para o desenvolvimento do Estado, tomou a decisão de novamente separar a secretaria, deixar um secretário exclusivamente preocupado com ciência, tecnologia e inovação, para que o Estado de São Paulo consiga, com esse reforço, se desenvolver ainda mais. Essa mudança tirou debaixo da antiga secretaria bancos e outras atividades. Certo. E o foco agora é inovação, tecnologia. Como é que o senhor vê vários cientistas, vários pesquisadores, historicamente, saíram do Brasil, foram trabalhar em outros lugares. Como é que o senhor, como secretário, vê esse cenário e qual o desafio para resolver problemas assim? A pergunta é muito boa e também muito complexa. Sim, sem dúvida, o Estado de São Paulo é um grande produtor de conhecimento. Isso a gente não precisa nem levar em conta a estatística. Nós somos, de fato, não apenas dentro do país, representamos quase 50% da produção científica, mas essa produção de São Paulo equivale a países como México, Argentina. Mas o grande desafio nosso é transformar o conhecimento em benefício para a população. Esse é o grande ponto
E esse é o grande desafio. Agora, quando nós não temos essa transformação rápida, em que as pessoas verifiquem a consequência do seu desenvolvimento ser aplicado na sociedade, quando nós não temos um desenvolvimento suficiente no nosso país, é lógico que os jovens talentos vão procurar locais que possam exercer a sua profissão de maneira mais plena. Se nós conseguirmos viabilizar, e eu espero que a gente consiga fazer isso nos próximos 3, 4 anos, umas políticas públicas em que, de fato, a ciência, a tecnologia vai resultar em inovação e que os jovens talentos vão ter oportunidades aqui, pelo menos no estado de São Paulo, eu acredito que nós vamos reduzir essa mudança e até inverter essa mudança. Eu, há 20 e poucos anos atrás, eu incentivei muito o duplo diploma no país. Naquela época, eu fui acusado de que estava exportando cérebros. E depois a acusação mudou, porque eu estava importando cérebros do exterior. Que bom. Vamos tentar voltar ao que nós tínhamos feito no passado. Vamos tentar reativar isso. Trazer cérebros. Bem, eu creio que quando se fala em inovação, tecnologia, desenvolvimento, isto passa pela micro e pequena empresa, setor industrial, para trazer competitividade e desenvolvimento, porque eu não concorro mais com o meu vizinho, eu concorro com a empresa mais competitiva do mundo inteiro. Como é que a Secretaria se posiciona nesse cenário? Bem, esse realmente o nosso desafio, é levar ciência, tecnologia e inovação para a pequena e média empresa. É lógico que nós temos muitas pequenas e médias empresas que são startups, inclusive são resultado de desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico. Mas temos que lidar e trocar essas informações cada vez mais. A pequena e média empresa tem que ter acesso a esse conhecimento e tem que ter condições de conseguir incorporar esse conhecimento no seu desenvolvimento. Então, esse é o grande desafio e eu tenho certeza que, com o apoio do SINP, nós vamos conseguir levar, quando não é uma startup, levar o conhecimento já disponível para que esses pequenos e médios empreendedores possam utilizar. Que é fundamental. Isto também passa por produção local. Hoje nós olhamos para o passado e a pandemia trouxe várias novidades que o mundo não esperava. E a produção local também não. Um exemplo disso são os chips, né? Que eram feitos, desenhados no Brasil e comprados de outros países. Como que o senhor, como secretário, com um desafio hercúleo pela frente, trazer inovação, tecnologia, espalhar pelo Estado e beneficiar o Brasil, se posiciona nesse cenário? Bem, o senhor levantou o aspecto mais importante. O mundo está globalizado, mas a produção globalizada não significa centralizado num único ponto. Quer dizer, nós não podemos ter 90% dos chips sendo fabricado ou na China ou então em Formosa, vamos dizer, a grande China. Não pode isso ocorrer. Nós temos que ser globalizados, mas a produção tem que estar distribuída. Citou a questão dos chips, tivemos também problemas até com implementos necessários para a saúde, desde coisas simples, e até que o Brasil não estava tão ruim naquele momento, porque nós temos no estado de São Paulo empresas na área de produtos hospitalares, produtos da área da saúde. Mas, o senhor tem toda a razão, globalização não é produção exclusiva num único local. Globalização é realmente uma disputa, uma competição global, mas as coisas não centralizadas, não exclusivas, mesmo num único local. É absolutamente verdade essa colocação e o grande desafio na nossa avaliação, queria ouvir o secretário, é
o empresário ele consegue mudar as coisas do portão da sua empresa para dentro. Do portão da sua empresa para fora, necessariamente passa por políticas públicas para dar igualdade de condições competitivas a essas empresas para competirem com o resto do mundo. É um desafio gigantesco. Como é que o senhor encara isso? Isso passa por recurso financeiro, por políticas, etc. Bem, políticas públicas não são exclusivas do governo. Quer dizer, a sociedade, as empresas, os centros de pesquisa têm que fazer propostas de políticas públicas. E aí, logicamente, nossos legisladores vão avaliar, vão analisar. E uma política pública em que não tem a participação do empresariado, eu lembro muito bem a lei de inovação. É uma lei fantástica, a lei brasileira é uma das melhores que eu conheço. No início, a insegurança jurídica tornou ela praticamente impossível de ser aplicada. As empresas ficaram receosas de aplicar. Imagina um pequeno empresário tentando usar a lei e aparece depois de um ano um fiscal dizendo que ele não cumpriu alguma das exigências. Então, e por que teve essa insegurança? Porque não houve um diálogo suficiente com os que vão aplicar a lei, com os operadores. Então, uma política pública bem feita tem que ter participação da sociedade em geral e principalmente dos empresários que vão utilizar e vão aplicar. Me parece que o governador Tarcísio é um homem que sabe a importância da inovação, sabe a importância da tecnologia e que irá anunciar, talvez em breve, algumas novidades na área. O que o senhor pode nos contar que não é sigiloso? E que não tem nada de sigiloso, imagina. Por favor. Bem, agora eu vou precisar de uma meia hora para explicar, porque o governo tem várias iniciativas. Primeiro, o governo vai lançar uma iniciativa de melhorar as nossas infraestruturas de pesquisa do Estado. É um investimento muito pesado, se tudo correr bem, em abril já vai ser feito esse lançamento. Nós vamos inaugurar um grande laboratório agora, semana que vem, em São José dos Campos, de novo trazendo o ITA, o centro de pesquisa, com a Embraer, uma indústria, não é pequena, mas é uma indústria que está trabalhando junto. Ela repercute para pequena. E vamos pegar preocupações com a educação. O FAPESP vai lançar o projeto ProEduca, junto com a Secretaria de Educação, em que os centros de pesquisa vão estudar como melhorar o ensino básico do nosso Estado. E internacionalização. O governador irá assinar um convênio em que uma plataforma conjunta da USP com o Instituto Pasteur de Paris vai se tornar o Instituto Pasteur de São Paulo. Então, isto nós vamos ter um Instituto Pasteur dentro do nosso Estado, atuando de uma maneira mais plena, como atuava agora. Então, nós temos várias iniciativas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Que notícia fantástica, olha que coisa boa, é um conhecimento acumulado, revertendo em prol e benefício da sociedade como um todo. Mas, secretário, nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Eu diria que nós estamos num momento muito oportuno em que nós temos um governador que acredita em ciência e tecnologia, sabe da importância da ciência e tecnologia para o desenvolvimento econômico do país e desenvolvimento social do país, desenvolvimento em geral. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir transformar essas vontades do governador em atividades reais e factíveis no nosso país, no nosso Estado. E eu estou à disposição do sindicato para continuar discutindo esse tema, porque eu acho que é muito importante a sociedade como toda participar e compreender
que ciência, tecnologia e inovação não é modismo, é uma realidade e a única maneira de nós fortalecermos a nossa sociedade. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua participação e na conversa de hoje, o senhor falou da importância do SINP e a participação do SINP. Eu quero deixar registrado no ar, conte com o SINP. O SINP será e é um parceiro para o desenvolvimento de tudo aquilo que pode melhorar a vida das empresas, das pessoas, da produção, da competitividade e do governo. Muito obrigado. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!